na reunião de família para comemorar o aniversário dos meus pais, meus filhos brincavam com os primos quando minha sobrinha viu o colar da Piper e simplesmente exigiu que ela entregasse. Quando Piper recusou, Kaia pegou um graveto da churrasqueira e atirou nela, incendiando seu vestido. Todos ficaram ali parados, rindo e filmando, enquanto minha filha gritava de dor. Corri desesperada até ela e joguei água nas chamas. Piper chorava muito, com as pernas cobertas de queimaduras. Fui tirar satisfação com minha irmã Tara, e ela apenas zombou. Essa pirralha mimada finalmente aprendeu o que acontece quando não obedece aos superiores. Da próxima vez, quem sabe, pensa 2 vezes antes de desafiar nossa princesa. Minha mãe ficou do lado dela e disse friamente: pare de drama por causa de uma queimadurinha. Passe uma pomada que logo sara. Fiquei em silêncio. No hospital, o médico ficou horrorizado ao ver a gravidade das queimaduras. Ele perguntou como alguém tinha permitido que aquilo acontecesse com uma criança. Foi então que peguei o telefone. Eu sou Brooke, e preciso contar como minha família mostrou quem realmente é, e como eu fiz cada um deles pagar pelo que fizeram com minha filha, Piper. Meus pais estavam casados há 35 anos e organizaram uma grande festa em sua propriedade à beira do lago. Toda a família estava lá. Minha irmã Tara, seu marido Dwayne e sua filha Kaia. Meu irmão Liam, sua esposa Lisa e os filhos gêmeos. Além disso, dezenas de primos, tios, tias e amigos. Era para ser um dia alegre, de celebração e união. Eu tinha viajado de Chicago com meu marido Grant e nossos 2 filhos, Piper, de 6 anos, e Asher, de 4. Piper estava tão animada para rever os primos. Ela usava seu vestido favorito de verão, azul claro com pequenas flores, e o colar delicado de prata que havia ganhado da avó Margaret, mãe do Grant. Era uma corrente simples, com um pequeno pingente em forma de coração, mas Piper a valorizava porque fazia com que ela se sentisse adulta. A tarde parecia perfeita. Os adultos estavam no pátio, conversando e bebendo, enquanto as crianças brincavam no jardim. Meu pai estava na churrasqueira perto da piscina, e o ar cheirava a hambúrgueres e cachorros quentes. Tudo parecia normal. Eu conversava com minha prima Rebecca, observando as crianças correndo de um lado para o outro, quando vi Piper mostrando seu colar para algumas delas. Ela estava radiante de orgulho, daquele jeito puro e inocente que só uma criança consegue quando tem algo especial. Foi quando Kaia apareceu. Ela tinha 8 anos e sempre foi tratada como a princesa da família mimada pelos pais e pelos meus próprios pais. Estava acostumada a ter tudo o que queria, quando queria. Era bonita, com longos cabelos loiros e olhos azuis, mas havia nela algo calculista, algo que sempre me causou desconforto. Eu quero esse colar, Kaia anunciou, apontando para o pescoço da Piper. Piper, assustada, levou a mão até o peito para proteger seu colar. Não, é meu, foi a vovó quem me deu. Eu não me importo, Kaia disse, elevando o tom de voz. Eu quero. Me dá. Não, Piper respondeu firme. É especial. É meu. Eu já começava a me levantar, sentindo que aquilo não ia acabar bem. Mas, antes que eu pudesse interferir, vi o rosto de Kaia se contorcer de raiva. Ela olhou ao redor, desesperada, e seus olhos pousaram na churrasqueira, onde meu pai havia deixado vários utensílios de grelhar de cabo longo espalhados na mesa lateral. Sem hesitar, Kaia pegou um deles, um atiçador de metal longo, com brasas ainda grudadas na ponta, de quando meu pai estava arrumando as brasas. Aquilo tinha facilmente uns 90 centímetros e ainda queimava. Se você não me der, então também não pode ficar com ele. Kaia gritou, e arremessou o atiçador em chamas direto em Piper. O tempo pareceu desacelerar. Eu assisti, horrorizada, enquanto o atiçador cortava o ar e acertava o vestido da minha filha. O tecido leve pegou fogo imediatamente, e, em questão de segundos, as chamas já subiam pela frente do vestido. Os gritos de Piper rasgaram o ar. Não eram gritos dramáticos, de uma criança fazendo birra. Eram gritos crus, desesperados, de alguém em agonia real. Ela tentava apagar as chamas com as mãozinhas, o que só piorava tudo. E sabe o que aconteceu depois? Sabe o que a minha família fez enquanto minha filha de 6 anos estava literalmente pegando fogo? Eles riram. Eles riram. Tara foi a primeira a soltar uma gargalhada aguda. Meu Deus, Kaia, sua bobinha.
Depois, meu irmão Liam começou a rir. Crianças são crianças, não é? Mas o pior de tudo, foi ver que, ao invés de ajudar, metade deles pegou o celular e começou a filmar. Minha própria mãe estava com o iPhone na mão, rindo enquanto gravava minha filha em agonia. Isso vai bombar no Facebook. Ouvi minha tia Carol dizer. Foi aí que entrei em ação. Corri mais rápido do que jamais corri na vida. Peguei o que estava mais perto, uma jarra grande de água, em cima da mesa de bebidas e derramei sobre o vestido em chamas da Piper. As chamas chiaram e se apagaram, mas o estrago já estava feito. O vestido dela estava carbonizado, ainda soltando fumaça. Por baixo, eu conseguia ver vergões vermelhos, queimaduras furiosas no peito e nos braços, onde o fogo havia tocado sua pele delicada. Ela soluçava sem conseguir se controlar, o corpo inteiro tremendo de dor e terror. Mamãe, tá doendo, ela repetia sem parar. Dói muito. Peguei minha filha no colo, tentando não piorar seus ferimentos, e olhei para minha família com uma fúria que nunca tinha sentido antes. Eles ainda estavam ali, alguns com os celulares nas mãos, parecendo mais incomodados do que preocupados. O que diabos há de errado com vocês? Eu gritei. Ela está queimada. Ela precisa de ajuda. Foi então que Tara se aproximou, sem o menor sinal de arrependimento no rosto. Olhou para Piper, ainda chorando nos meus braços, e zombou. Essa pirralha mimada finalmente aprendeu o que acontece quando não obedece aos superiores, disse ela friamente. Quem sabe da próxima vez pense 2 vezes antes de desafiar a nossa princesa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Você está louca? Sua filha acabou de botar fogo na minha. Ah, por favor, Tara revirou os olhos. Não seja tão dramática. Kaia só estava brincando. Não é como se ela quisesse machucar alguém. Minha mãe se aproximou. Por um breve momento, achei que ela fosse ser a voz da razão. Em vez disso, minha mãe apenas olhou para as queimaduras da Piper e fez um gesto com a mão, como se não fosse nada. Pare de drama por causa de uma queimadurazinha, disse ela friamente. Passe uma pomada e logo estará bem. Crianças se machucam o tempo todo. Uma pequena queimadura? Eu conseguia ver as bolhas se formando na pele da Piper. O vestido dela ainda soltava fumaça e eles tratavam como se fosse apenas um joelho ralado. Precisamos levá-la para o hospital, falei, com a voz tremendo de raiva e medo. Meu pai soltou uma risada seca. Por causa desse arranhãozinho? Você sempre foi exagerada, Brooke. Coloca um gelo e pronto. Grant apareceu ao meu lado, com um rosto pálido de choque. Ele estava lá dentro, ajudando a preparar a comida, e não tinha visto nada do que aconteceu. O que houve? Perguntou, olhando horrorizado para os ferimentos da Piper. Kaia jogou nela um pedaço de ferro em chamas, respondi firme. Estamos indo embora agora. Enquanto nos dirigíamos para o carro, ainda pude ouvir minha família atrás de nós, rindo e fazendo piada como se nada tivesse acontecido. Alguém, acho que foi meu irmão, ainda brincou dizendo que Piper era igual à mãe, uma verdadeira rainha do drama. O caminho até o hospital foi um pesadelo. Piper chorava baixinho no banco de trás, e eu conseguia ver suas queimaduras piorando a cada minuto. A pele estava vermelha, já começando a formar bolhas, e eu sabia que era sério. Grant dirigia com as mãos tensas no volante, enquanto eu me sentava ao lado da Piper, tentando acalmá-la sem encostar nos machucados. Cada solavanco da estrada a fazia gemer, e eu me sentia completamente impotente. Vai ficar tudo bem, meu amor, eu sussurrava sem parar. Vamos chegar lá, os médicos vão cuidar de você. Mas, por dentro, eu estava em pedaços. A imagem da minha família rindo enquanto minha filha gritava não saía da minha cabeça, como uma agulha arranhando um disco. Eu não conseguia entender como pessoas que conviviam a vida toda podiam ser tão cruéis. Não eram estranhos. Eram meus pais, meus irmãos. Pessoas que diziam amar a Piper desde o dia em que ela nasceu. Grant me olhava pelo retrovisor, com o maxilar travado de tanta raiva. Não acredito que eles ficaram lá, parados, vendo tudo acontecer, disse-lhe em voz baixa. Que tipo de gente faz isso? Eu não tinha resposta. Sempre soube que minha família tinha seus preferidos. Tara sempre foi a queridinha, e Kaia, a netinha perfeita que não podia errar.
Mas eu nunca imaginei que eles prefeririam ver uma criança queimar a contrariar sua princesa mimada. Quando chegamos ao hospital, corri com Piper nos braços pelas portas de vidro, enquanto Grant foi estacionar o carro. A sala de espera estava cheia, como sempre, pais com crianças doentes, idosos, pessoas com cortes, febre, acidentes diversos. Mas assim que a enfermeira da triagem viu o estado da Piper, tudo mudou. Meu Deus, ela murmurou, avaliando as queimaduras rapidamente. O que aconteceu com ela? Ela foi queimada, respondi com a voz embargada. Por favor, ela precisa de ajuda. A enfermeira não perdeu tempo com papelada. Ela imediatamente chamou um médico e nos levou às pressas para uma sala de atendimento. Em poucos minutos, o Dr. Martinez chegou, um homem de meia idade, de olhar gentil e mãos firmes. Assim que a enfermeira da triagem viu o estado da Piper, não perdeu tempo. Fomos levadas rapidamente para uma sala, onde o Dr. Martinez começou a examinar os ferimentos. A expressão dele ficava mais sombria a cada segundo. São queimaduras de 3º grau, disse ele, num tom grave. Como isso aconteceu? Contei tudo, a reunião de família, a forma como Kai exigiu o colar, o atiçador em chamas, a total indiferença da minha família. O Dr. Martinez ouvia com um horror crescente estampado no rosto. E você está me dizendo que os adultos simplesmente ficaram parados assistindo? Ele perguntou, com a voz tensa, lutando para conter a indignação. Eles riram, respondi, sentindo a voz embargar. Eles filmaram. Disseram que eram só crianças brincando. O Dr. Martinez ficou em silêncio por um longo momento, examinando as queimaduras com distanciamento profissional, mas eu vi a raiva crescendo em seus olhos. Senhora Peters, disse ele, finalmente eu trabalho em emergência pediátrica há 15 anos. Já vi crianças se ferirem em acidentes, em esportes, em situações trágicas e inesperadas. Mas isto, ele apontou para as queimaduras de Piper, esse tipo de lesão não acontece por acidente. Uma criança não pega um atiçador em chamas e joga em outra criança a menos que tenha aprendido que esse tipo de violência é permitido. O peso do que ele dizia caiu sobre mim com força. Não era só sobre Kaia ser mimada. Era um padrão de comportamento, alimentado e incentivado pela minha família. Eles criaram um monstro, e quem pagou o preço foi minha filha. As queimaduras no peito e nos braços dela variam de moderadas a graves, de 2º grau, com algumas áreas de queimaduras de 3º grau, explicou o Dr. Martinez. Onde o tecido queimado ficou mais tempo em contato com a pele, vai ser necessário um tratamento especializado. Ela vai precisar de enxertos de pele nas regiões mais afetadas. O processo de cicatrização será longo e doloroso. E isso é só o dano físico. O trauma psicológico, ele balançou a cabeça. Ela vai precisar de terapia intensiva. Tentei, desesperada, remover o vestido queimado da Piper, mas o Dr. Martinez me deteve. Precisamos cortar com cuidado para não agravar ainda mais as lesões. Uma enfermeira apareceu com uma tesoura, e juntos começaram a remover as roupas carbonizadas enquanto eu segurava a mão da minha filha. Como se estivesse no limite da dor, Piper soltou um gemido fraco e eu me aproximei mais, ficando junto à cabeceira dela. Seu rostinho estava pálido, exceto pelas marcas das lágrimas em suas bochechas. Ela parecia tão pequena, tão indefesa, deitada ali naquela cama de hospital. Mamãe, ela sussurrou. Por que a Kaia fez isso comigo? Eu não fiz nada errado. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Como explicar a uma criança de 6 anos que algumas pessoas simplesmente são cruéis? Como dizer que os adultos que deveriam protegê-la escolheram rir da dor dela em vez de ajudá-la? Eu não sei, querida, respondi, acariciando seu cabelo com delicadeza. Mas não foi sua culpa. Você não fez nada de errado. O Dr. Martinez olhou para Piper, deitada e chorando baixinho, e depois me encarou com indignação nos olhos. Como alguém pôde permitir que isso acontecesse com uma criança? Ele disse, balançando a cabeça em reprovação. Foi então que tomei a decisão que mudaria tudo. Peguei meu celular, e fiz uma ligação. Alô, Serviços de Proteção à Criança? Preciso denunciar um caso de abuso e negligência infantil. Do outro lado da linha, a mulher foi profissional, mas cuidadosa. Anotou todos os detalhes, nomes dos envolvidos, o endereço onde o incidente havia ocorrido, a gravidade dos ferimentos da Piper.
Perguntou sobre os vídeos, sobre as atitudes dos adultos presentes, e se já havia algum histórico de violência ou negligência naquela família. Senhora, ela disse, ao final, o que a senhora descreveu é extremamente grave. Enviaremos um investigador ao hospital dentro de 1 hora para falar com você e sua filha. Também estou enviando alguém imediatamente ao local do incidente. Assim que desliguei, Grant apertou minha mão. Tem certeza disso? Ele perguntou. Depois que você começa esse processo, não tem como voltar atrás. Olhei para Piper, tentando ser corajosa, mas claramente sofrendo com a dor. Eles viram ela pegar fogo, respondi simplesmente. Eles riram. Eles filmaram. Não tem mais volta. O Dr. Martinez, que havia escutado parte da conversa, assentiu com seriedade. Você está fazendo a coisa certa. Esse tipo de comportamento não pode ser ignorado nem justificado. Essa criança precisa de proteção e, sinceramente, as outras crianças dessa família também. Liguei para nossa seguradora para relatar o ocorrido e garantir que o tratamento da Piper seria coberto. O atendente ficou chocado com as circunstâncias e me garantiu que todos os cuidados médicos necessários seriam totalmente cobertos pela nossa apólice. O investigador do Conselho Tutelar chegou 1 hora depois. Linda Torres era uma mulher de cerca de 40 anos, com um olhar atento e uma autoridade silenciosa. Ela falou primeiro com Piper, fazendo perguntas gentis sobre o que tinha acontecido, como ela estava se sentindo, se alguém já havia machucado ela antes. Apesar da dor, Piper respondeu com clareza e sinceridade. Depois, Linda entrevistou Grant e eu separadamente, anotando tudo com riqueza de detalhes, o incidente, a dinâmica familiar, as reações dos adultos presentes. Ela demonstrou especial interesse pelos vídeos e perguntou se eu tinha alguma cópia ou sabia quem havia postado algo online. Infelizmente, não tenho os vídeos, respondi. Mas eu sei que várias pessoas estavam gravando, e minha tia Carol mencionou postar no Facebook. Linda assentiu com seriedade. Vamos rastrear. Postagens em redes sociais costumam ser provas valiosas em casos assim. Ela também conversou com o Dr. Martinez, que forneceu um relatório médico detalhado sobre as lesões de Piper e sua avaliação profissional de como tudo ocorreu. O laudo foi categórico, as queimaduras eram graves, compatíveis com contato prolongado com o fogo, e o padrão indicava que Piper não conseguiu escapar das chamas rapidamente, exatamente o esperado em uma situação onde os adultos não reagiram adequadamente à emergência. Enquanto esperávamos que Piper fosse transferida para internação, liguei para meu chefe, avisando que tiraria uma licença para cuidar da minha filha. Liguei para a escola dela, avisando que não voltaria tão cedo. Também liguei para os pais de Grant, explicando tudo o que tinha acontecido. A mãe de Grant, Margarete, ficou horrorizada. Eles só ficaram olhando. Ela repetia, chocada. Que tipo de gente faz isso? O pai de Grant, Robert, foi mais direto. Essas pessoas são doentes. E essa garotinha que jogou o bastão de fogo. Se ninguém colocar um limite nela, um dia vai acabar na prisão. À medida que a noite avançava, minha família começou a ligar. O primeiro foi Liam, tentando bancar o conciliador. Brooke, vamos lá. Você não pode envolver o governo numa briga de família. Às vezes, crianças se machucam. Kaya não queria machucar tanto a Piper. Ela jogou um pedaço de ferro em chamas numa criança de 6 anos, respondi friamente. E todos vocês riram disso. A gente não estava rindo da Piper. Protestou Liam. Foi um choque. A gente não sabia o que fazer. Você pega um extintor. Você joga água. Você liga para a polícia. O que você não faz é pegar o celular e começar a gravar. Liam ficou em silêncio por um instante. Olha, eu sinto muito pela Piper. Disse Liam. Mas envolver o conselho tutelar? Isso é exagero. Você vai acabar destruindo a família. A família se despedaçou no momento em que todos decidiram que proteger a Kaya era mais importante do que ajudar a Piper. Respondi, antes de desligar na cara dele. A próxima ligação foi de Tara, furiosa. Como você ousa chamar o conselho tutelar? Ela gritou. Kaya é só uma criança. Ela não queria machucar ninguém. Sua filha jogou uma arma contra minha filha. Respondi friamente.
E você chamou Piper de pirralha mimada que precisava aprender seu lugar. Eu estava chateada, não quis dizer aquilo. Quis sim. Você quis dizer cada palavra. E agora vai ter que arcar com as consequências. Tara começou a chorar, mudando de tom. Brooke, por favor. Somos uma família. Podemos resolver isso sem envolver estranhos. Kaya está assustada e confusa. Ela não entende o que está acontecendo. Talvez ela devesse ter pensado nisso antes de tentar atear fogo na Piper. Foi um acidente. Acidentes não envolvem pegar um atiçador em brasa e arremessar em alguém. Aquilo foi agressão, Tara. E você incentivou isso. Mas a pior ligação foi a dos meus pais. Minha mãe estava gelada, cheia de desprezo na voz. Você sempre foi rancorosa e vingativa, Brooke. Agora quer destruir sua própria família só porque não sabe lidar com um pouco de disciplina. Disciplina? Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. A Piper tem queimaduras de 3º grau, mãe. Vai precisar de enxertos de pele. Ela vai se recuperar. Crianças são resilientes. Mas o dano que você está causando à nossa família com esse seu drama, isso vai durar para sempre. Ótimo. Respondi. Espero que dure mesmo. Desliguei e não atendi mais ninguém. Eu estava cansada de ouvir justificativas e desculpas. A investigação que veio a seguir foi rápida e rigorosa. O Conselho Tutelar não brinca quando se trata de queimaduras graves em crianças, ainda mais quando há provas claras de negligência e possível abuso. A investigadora, Linda Torres, foi extremamente minuciosa e estava especialmente interessada nos vídeos que minha família havia gravado. Descobrimos que vários deles já tinham postado as imagens nas redes sociais, achando engraçado. O que não perceberam é que haviam criado um registro permanente da própria omissão diante de uma criança em perigo. Em menos de 48 horas, o Conselho Tutelar visitou todas as famílias envolvidas no incidente. Entrevistaram todos os adultos presentes, revisaram as postagens nas redes sociais e ouviram os médicos de Piper sobre a gravidade dos ferimentos. Linda me manteve informada de tudo. As provas nas redes sociais eram devastadoras. Não apenas haviam gravado o ataque, como também postaram com legendas absurdamente insensíveis. A postagem da minha tia Carol no Facebook dizia: o churrasco em família ficou um pouco quente demais. Crianças de hoje em dia, #diversão em família, #rainha do drama. Meu primo Mark postou no Instagram: quando manter a realidade dá errado. A pequena Piper aprendeu a não mexer com a princesa K. #reunião de família, #lição aprendida. Até meu próprio pai compartilhou um vídeo na sua página do Facebook, escrevendo: drama da neta na reunião de família. Brooke's Kid precisa aprender um pouco de respeito. Faço esse trabalho há 12 anos. Linda me disse numa das reuniões: já vi muita coisa horrível, mas a completa falta de empatia da sua família é perturbadora. O fato de não apenas terem falhado em ajudar, mas também terem comemorado o sofrimento da sua filha. Isso é comportamento sociopático. Durante a investigação, surgiram ainda mais padrões preocupantes. Vizinhos relataram que frequentemente ouviam gritos e choros vindo da casa de Tara. A professora de Piper, quando entrevistada, mencionou que Piper às vezes chegava à escola com hematomas inexplicáveis e, nos últimos meses, parecia cada vez mais ansiosa perto de outras crianças. Ela tem se mostrado muito retraída ultimamente, disse a senhora Anderson, professora de Piper, à investigadora. Principalmente quando outras crianças falam alto ou fazem movimentos bruscos. Achei que fosse só uma fase normal de adaptação, mas agora começo a me perguntar se não havia uma intimidação constante vinda da própria família. A avaliação psicológica de Piper, conduzida como parte da investigação, foi devastadora. A doutora Susan Wells, psicóloga infantil, passou várias sessões com minha filha e concluiu que ela sofria de um trauma severo que ia muito além do incidente da queimadura. Piper apresenta sinais claros de ansiedade crônica e hipervigilância, que indicam um padrão contínuo de abuso emocional, explicou a doutora Wells. A queimadura foi apenas o ápice de uma guerra psicológica que já vinha acontecendo. Isso não foi um evento isolado. Piper confidenciou que, por muito tempo, tinha medo dos ataques violentos da prima. Ouvir isso foi como levar um soco.
Eu sempre soube que Kai era mimada e autoritária, mas não percebi que seu comportamento com Piper havia se tornado algo abusivo. Senti uma culpa profunda por não ter visto isso antes, por não ter protegido minha filha de uma situação tão tóxica. Não se culpe, disse a doutora Wells com gentileza. O abuso emocional dentro da família costuma ser sutil, facilmente disfarçado de brincadeiras ou de rivalidade normal entre irmãos e primos. Os adultos ao seu redor estavam acobertando e incentivando esse comportamento. As consequências foram devastadoras para minha família. Após um mês de investigação, Tara perdeu a custódia temporária de Kaya. O conselho tutelar determinou que ela não havia supervisionado a filha adequadamente, não demonstrou remorso e, pior, incentivou o comportamento agressivo de Kaya, chamando-a de fogosa e rindo do que havia acontecido. Kaya foi colocada sob a guarda dos pais de Duane enquanto Tara foi obrigada a frequentar aulas de reeducação parental e passar por aconselhamento psicológico para controle da raiva. A audiência de custódia foi especialmente dura. O advogado de Tara tentou alegar que as atitudes de Kaya eram típicas de uma criança da idade dela, mas o juiz Richardson foi categórico. O comportamento típico de uma criança não inclui arremessar objetos em chamas contra outras crianças. E o comportamento típico dos pais não inclui rir e filmar enquanto uma criança sofre queimaduras graves. Senhora Peters, continuou o juiz, dirigindo-se a Tara, sua conduta neste caso demonstra uma falha fundamental em compreender seu papel como mãe e protetora de uma criança. Tara chorou no tribunal, mas já era tarde demais. O dano estava feito. Duane, para seu crédito, ficou horrorizado com as atitudes da esposa e colaborou integralmente com as autoridades. O estresse da situação e o desprezo crescente que sentia por Tara levaram à separação deles 6 meses após o ocorrido. Sempre tentei disciplinar Kaya quando ela agia mal com Piper, Duane relatou ao tribunal. Mas Tara me ignorava. Ela dizia que eu era muito duro com sua princesinha. Agia como se Kaya fosse incapaz de errar. A decisão sobre a guarda foi um golpe especialmente duro para Tara, porque os pais de Duane nunca gostaram dela e agora criavam Kaya sob regras e limites que Tara jamais impôs. Kaya, acostumada a fazer tudo do seu jeito, começou a ter dificuldades com a nova disciplina. Meus pais também enfrentaram suas consequências. Por terem permitido um ambiente inseguro, deixando objetos perigosos ao alcance das crianças, foram formalmente acusados de colocar menores em risco. O mais significativo foi que, após uma revisão de 6 meses, perderam a licença de acolhimento social. Haviam passado mais de uma década recebendo crianças em situação vulnerável, mas o Estado decidiu que não eram mais pessoas confiáveis para essa responsabilidade. A perda da licença foi um golpe duro para o ego e o senso de identidade dos meus pais. Eles sempre se orgulharam de serem vistos como pilares da comunidade, como pessoas dedicadas a cuidar de crianças necessitadas. Agora, eram oficialmente considerados perigosos para crianças, incapazes de garantir a segurança nem mesmo dos mais vulneráveis. 20 anos de serviço a esta comunidade, reclamou meu pai, amargurado, durante uma das audiências judiciais. 20 anos abrindo nossa casa para crianças que precisavam de ajuda. E vocês jogam tudo fora por causa de um acidente. Não foi um acidente, respondeu friamente o assistente social. Foi um padrão de negligência e mau julgamento que culminou numa criança gravemente ferida sob sua supervisão. As crianças adotivas que moravam com meus pais foram imediatamente retiradas e colocadas em outros lares. Não pude deixar de me sentir aliviada. Se eles não foram capazes de proteger Piper, a própria neta, que chances tinham as crianças vulneráveis que estavam sob seus cuidados? Liam e sua esposa Lisa, que também estavam presentes no dia e não moveram um dedo para ajudar, foram obrigados a frequentar cursos de segurança infantil. Embora tenham mantido a guarda de seus próprios filhos, agora estavam oficialmente no radar do CPS, e qualquer incidente futuro seria tratado com muito mais seriedade. Essas aulas obrigatórias serviram como um alerta tardio para Liam. Mais tarde, ele me confessou que nunca havia entendido a gravidade do que aconteceu até passar horas ouvindo especialistas falarem sobre segurança infantil e resposta a emergências. Eu pensei que eram apenas crianças sendo crianças, ele admitiu, num raro momento de sinceridade. Não percebi que cabe aos adultos proteger todas as crianças, não só as nossas. Eu deveria ter ajudado Piper, em vez de ficar parado. Mas eu ainda não tinha terminado. Nem de longe. Enquanto o CPS cuidava das investigações criminais e de segurança infantil, eu contratei uma advogada de danos morais e físicos para mover uma ação civil contra todos os envolvidos.
O caso era claro: uma criança ficou gravemente ferida por negligência e comportamento malicioso de membros da própria família, e havia inúmeras testemunhas e vídeos comprovando isso. Minha advogada, Patricia Shen, era especialista em casos envolvendo ferimentos infantis. Ao analisar os registros médicos de Piper e as gravações feitas no dia, ela foi categórica. Esse é um dos casos mais sólidos que já vi. Queimaduras de segundo e terceiro graus em uma criança de 6 anos, causadas por outra criança que atirou um objeto em chamas, enquanto adultos assistiam e riam sem prestar ajuda. Esse caso é praticamente uma vitória garantida, afirmou. No entanto, também me alertou: o processo seria longo. Casos civis assim costumam levar de 2 a 3 anos para serem resolvidos. Primeiro, precisamos aguardar a conclusão de todo o processo criminal, para depois avançar no campo civil. 6 meses após o incidente, entramos com ação contra Tara e Duane pelas ações de Kaya, contra meus pais por não garantirem um ambiente seguro, e contra todos os outros adultos presentes por negligência em não socorrer uma criança em perigo. O processo se arrastou por quase 3 anos. Diante das provas irrefutáveis e da possibilidade de um júri assistir aqueles vídeos grotescos em tribunal, todos os envolvidos decidiram aceitar um acordo fora dos tribunais. O acordo foi substancial. O suficiente para cobrir todas as despesas médicas de Piper que o seguro não contemplava, custear sua terapia contínua e garantir um fundo para seu futuro universitário. Mas, acima de tudo, serviu para deixar claro que as ações deles tiveram consequências reais. As negociações foram desgastantes. Cada membro da família tentou minimizar sua responsabilidade no que aconteceu, mas as evidências eram esmagadoras. O vídeo mostrava de forma clara quem estava rindo, quem estava filmando e quem fazia comentários cruéis enquanto Piper queimava. O advogado dos meus pais tentou alegar que eles não poderiam ser responsabilizados pelas ações de Kaya, mas Patricia Shen foi firme e implacável. Seus clientes criaram um ambiente inseguro ao deixar objetos perigosos ao alcance das crianças, argumentou ela com convicção. Eles não supervisionaram essas crianças de forma adequada e, quando uma delas sofreu ferimentos graves, em vez de pedir ajuda, eles riram, filmaram e a impediram ativamente de receber socorro. Isso é negligência básica, de livro didático. O advogado de Tara tentou alegar que a ação de Kaya fora imprevisível. Mas o laudo psicológico deixava claro: Kaya já apresentava um histórico de comportamento agressivo contra Piper, comportamento que os adultos sistematicamente ignoravam ou até incentivavam. Os sinais estavam ali há meses. A doutora Wells prestou depoimento e reforçou esses fatos. A professora de Piper relatou como ela vinha se tornando cada vez mais ansiosa na presença de outras crianças. Vizinhos também confirmaram ter ouvido gritos e choros vindos da casa dos meus pais. Aquilo não foi um incidente isolado. Foi a consequência inevitável de um padrão constante de agressão permitida. O testemunho mais contundente, porém, veio de Duane, que decidiu cooperar totalmente com as investigações. Ele revelou como Tara frequentemente encorajava o comportamento cruel de Kaya em relação a Piper e sempre rejeitava qualquer tentativa de corrigi-la. Lembro de um episódio, há cerca de 6 meses, contou Duane em seu depoimento. Kaya empurrou Piper durante outra reunião de família, e a fez chorar. Quando tentei pedir que Kaya se desculpasse, Tara me impediu. Disse que Piper era muito sensível e que Kaya estava apenas demonstrando liderança. Ela chegou a elogiar a filha por não recuar. Os advogados de defesa tentaram argumentar que os adultos não socorreram Piper por estarem em choque, e não por maldade. Mas as postagens nas redes sociais contavam outra história. As legendas e comentários revelavam um nível de insensibilidade que ia muito além do choque. Pessoas em estado de choque não postam emojis de risada. Patricia Shen destacou isso com firmeza. Pessoas em choque não escrevem piadas sobre rainhas do drama e lições aprendidas enquanto uma criança está sendo atendida por queimaduras graves. Essas postagens revelam um padrão deliberado de minimizar o sofrimento da menina e até celebrar seu ferimento. O processo de mediação foi especialmente satisfatório, porque forçou cada membro da família a sentar numa sala e ouvir, com todas as palavras, como suas ações afetaram Piper. A mediadora, uma juíza aposentada chamada Margaret Sullivan, foi direta e firme. Sou mediadora de casos de danos pessoais há mais de 20 anos, ela disse, encarando cada um dos presentes. Já vi acidentes, já vi negligência, e já vi malícia. O que aconteceu com Piper se encaixa na última categoria.
Vocês não apenas deixaram de ajudar. Vocês ativamente comemoraram o sofrimento dela. Isso não é choque ou erro de julgamento. Isso é crueldade. Minha mãe ainda tentou se justificar, alegando que estava apenas tentando proteger a família e evitar piorar a situação. A juíza Sullivan a interrompeu de imediato. Proteger a família teria significado buscar atendimento médico para Piper e garantir a segurança de todas as crianças presentes. Em vez disso, você escolheu proteger a reputação de uma criança, sacrificando a integridade física de outra. Isso não é lealdade familiar. Isso é favoritismo levado a um nível perigoso. O acordo final foi substancial, suficiente para pagar todo o tratamento médico contínuo de Piper, sua terapia para lidar com o trauma e ainda garantir seus estudos universitários no futuro. Mas, mais importante do que o dinheiro, aquilo enviou uma mensagem clara: as ações deles tiveram consequências reais. As repercussões nas redes sociais foram igualmente satisfatórias. Assim que os vídeos começaram a se espalhar para além das contas da nossa própria família, a reação do público foi rápida e impiedosa. As emissoras locais logo noticiaram a história, e minha família virou alvo de críticas em todas as plataformas imagináveis. A história viralizou rapidamente. Os vídeos originais foram compartilhados milhares de vezes, junto com capturas de tela das postagens insensíveis que haviam feito nas redes sociais. Grupos locais do Facebook explodiram em indignação. A comunidade ficou horrorizada ao saber que algo assim havia acontecido bem ali, no próprio bairro deles. Família do inferno assiste criança queimar, dizia uma manchete. Pais adotivos perdem licença após permitirem que criança fosse gravemente queimada, dizia outra. Mas a cobertura mais devastadora veio de uma repórter investigativa local, Jennifer Walsh, que decidiu ir mais a fundo na história da nossa família. Ela descobriu um padrão preocupante de comportamento permissivo e negligente que já durava anos. Através de registros escolares e entrevistas com vizinhos, ela relatou: essa família tem um histórico documentado de proteger sua filha favorita às custas da segurança de outras crianças. Professores relataram diversos episódios de comportamento agressivo que sempre eram minimizados pela família como coisas normais da infância. A investigação revelou que aquele não havia sido o primeiro incidente violento envolvendo Kaya. Houve outros na escola, em festas de aniversário, em reuniões de família, todos convenientemente encobertos ou justificados. Piper não fora sua única vítima. Apenas a mais gravemente ferida. O padrão é claro, concluiu Jennifer Walsh em seu relatório. Essa família criou e encorajou uma criança perigosa, e depois celebrou quando ela feriu outro membro da família. A reação dos adultos demonstra um completo colapso de qualquer senso básico de humanidade. As consequências foram rápidas. Tara perdeu o emprego no banco onde trabalhava há 12 anos. Ter vídeos virais rindo enquanto uma criança sofre queimaduras não combina com a imagem de uma funcionária de confiança. A família dela ainda enfrentava ações judiciais por negligência. Meus pais também pagaram caro. Meu pai foi forçado a renunciar ao cargo no conselho escolar após pressão dos pais da comunidade, que exigiram sua saída. Minha mãe, que era secretária da igreja, foi discretamente demitida depois que os vídeos circularam entre os membros da congregação. A pequena construtora da família, administrada por meu pai e Liam, perdeu quase todos os clientes. Ninguém queria contratar pessoas que haviam sido vistas rindo enquanto uma criança ardia em chamas. Mas talvez a consequência mais satisfatória tenha sido ver a completa destruição da posição social deles. Pessoas que haviam passado décadas construindo uma imagem de cidadãos exemplares, frequentadores da igreja, pilares da comunidade, tudo desmoronou de uma hora para outra. Os comentários nas postagens deles eram impiedosos. Como vocês puderam rir enquanto uma criança queimava? Que tipo de monstros são vocês? Espero que aquela menina esteja bem. Vocês deveriam estar todos na cadeia. Eles tentaram apagar os vídeos e as postagens, mas a internet não esquece. Capturas de tela e gravações já haviam se espalhado milhares de vezes. Aquele momento de diversão cruel se tornou uma mancha permanente em suas reputações. A recuperação de Piper foi longa e difícil. Ela passou 2 semanas internada no hospital, precisou de múltiplos enxertos de pele e meses de fisioterapia. Mas, pior que as queimaduras, foi o trauma emocional. Piper teve pesadelos durante meses, desenvolveu medo extremo de fogo e uma ansiedade severa sempre que havia qualquer tipo de reunião familiar.
Mas crianças são resilientes. Com a ajuda de um excelente terapeuta, Piper começou, lentamente, a se curar. O dinheiro do acordo garantiu que Piper tivesse acesso ao melhor tratamento disponível e, aos poucos, ela começou a recuperar seu brilho, voltando a ser a menina doce e feliz que sempre foi. Cerca de 8 meses após o incidente, recebi um telefonema de Tara. Ela chorava, implorando para que eu retirasse as acusações e deixasse a família se curar. Estamos todos sofrendo, soluçava ela. Perdi meu emprego. Kaia está confusa e com raiva. Duane me deixou. Mamãe e papai estão devastados. Não podemos simplesmente deixar isso para trás? Eu a escutei, sentindo apenas uma fria satisfação. Sabe de uma coisa, Tara? Você tem razão. Estamos todos sofrendo. Mas há uma diferença, Piper não escolheu sofrer. Ela era uma criança inocente de 6 anos que se machucou porque sua filha é uma pirralha mimada e você é uma péssima mãe. Vocês todos escolheram rir em vez de ajudar. Escolheram filmar em vez de agir. Escolheram crueldade em vez de compaixão. Então não, eu não vou deixar nada disso cair no esquecimento. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vão viver com as consequências. Tara desligou na minha cara. Mas eu não me importei. Eu tinha dito o que precisava ser dito. As acusações criminais levaram 2 anos para serem totalmente concluídas. Kaia, com apenas 8 anos, não pôde ser acusada como adulta, mas foi obrigada a frequentar terapia intensiva e aulas de controle da raiva. As verdadeiras consequências recaíram sobre os adultos. Tara foi condenada por colocar uma criança em perigo, sentenciada a serviço comunitário e aulas obrigatórias de parentalidade. Meus pais receberam sentenças semelhantes, além de multas pesadas. As condenações lhes renderam antecedentes criminais, o que afetaria sua capacidade de conseguir emprego ou participar de atividades voluntárias pelo resto da vida. Mais importante ainda, todos foram proibidos de se aproximar de Piper e de Asher. As ordens de proteção impediram que participassem de reuniões familiares, eventos escolares ou quaisquer atividades em que meus filhos estivessem presentes. Eles foram, na prática, cortados da vida dos netos, sobrinhos e sobrinhas. A última vez que os vi foi no tribunal, durante a audiência final. Estavam derrotados, arrasados. Tara havia emagrecido, parecia anos mais velha. Meus pais pareciam ter envelhecido uma década em questão de meses. Evitaram meu olhar, mas eu pude ver o ódio estampado em seus rostos. Quando estávamos saindo do tribunal, minha mãe finalmente falou comigo pela primeira vez desde o incidente. Espero que você esteja feliz, disse ela com amargura. Você destruiu esta família por causa de um pequeno acidente. Parei de andar. Virei-me e a encarei. Não, mãe. Você destruiu esta família. O momento em que você escolheu rir enquanto minha filha queimava. Você destruiu quando decidiu que proteger sua netinha de ouro era mais importante do que ajudar uma criança ferida. Você acabou com tudo quando me mostrou exatamente que tipo de pessoa você é. Ela abriu a boca para responder, mas eu a interrompi. Piper terá cicatrizes para o resto da vida. Ela ainda tem pesadelos. Ela tem pavor de churrascos e fogueiras. Ela se encolhe quando alguém levanta a voz. Mas sabe de uma coisa? Ela está viva. E está se curando. E está cercada de pessoas que realmente a amam. Você pode dizer o mesmo? Essa foi a última conversa que tive com minha mãe. Hoje, 4 anos depois, Piper é uma menina de 10 anos muito feliz. As cicatrizes físicas se amenizaram com o tempo e com o tratamento médico, embora ela ainda tenha algumas marcas no peito que provavelmente nunca desaparecerão. Mas as cicatrizes emocionais cicatrizaram melhor do que qualquer um ousaria imaginar, graças a uma excelente terapia e ao amor verdadeiro das pessoas que a cercam. Ela ainda guarda aquele colar. O mesmo que deu início a tudo. Uma corrente simples, com um pequeno pingente em forma de coração, presente de sua avó Margarete, mãe de Grant, em seu aniversário. Ele sobreviveu ao incêndio, e hoje ela valoriza esse colar mais do que nunca. Às vezes, Piper o segura entre os dedos e me diz que aquilo a lembra de que ela é forte e corajosa. Quanto à minha antiga família, eles ainda lidam com as consequências de suas escolhas. Tara nunca mais conseguiu trabalho em banco, acabou aceitando um emprego no varejo.
Meus pais se mudaram para uma casa menor, em uma cidade distante, incapazes de lidar com a vergonha e o isolamento social que enfrentaram em sua antiga comunidade. O negócio de construção de Liam nunca se recuperou. Ele acabou tendo que trabalhar para outras pessoas. Kaya, agora com 12 anos, ainda está em terapia. Ouvi por conhecidos que ela enfrenta problemas de comportamento na escola e luta para controlar a raiva. Tara, agora divorciada e com um emprego modesto, tem direito apenas a visitas supervisionadas com a filha. Sinto pena de Kaya. Ela era apenas uma criança, que aprendeu as piores lições com adultos péssimos. Mas não consigo sentir pena da família dela. As ordens de restrição seguem em vigor, e não pretendo revogá-las. Meus filhos não precisam dessa toxicidade em suas vidas. Eles têm amor de sobra da família de Grant, dos nossos verdadeiros amigos e da nova família que construímos através de laços genuínos e experiências compartilhadas. Às vezes me perguntam se me arrependo de ter levado as coisas tão longe. Se não teria sido melhor apenas deixar pra lá, tentar manter a família unida. Para essas pessoas eu digo o seguinte: quando seu filho está sofrendo, e as pessoas que deveriam protegê-lo escolhem rir e filmar em vez de ajudar, não há mais volta. Existem linhas que, uma vez cruzadas, nunca mais podem ser desfeitas. Eu não me arrependo do telefonema que fiz naquele dia. Não me arrependo dos processos, das denúncias criminais, nem da exposição pública. Não me arrependo de ter destruído suas reputações ou suas vidas confortáveis. Eles me mostraram quem eram naquele momento, e eu apenas garanti que o mundo soubesse também. Minha família aprendeu uma lição valiosa: ações têm consequências e a crueldade cobra seu preço. Eles acreditaram que poderiam machucar minha filha e sair impunes, porque família é família e crianças são crianças. Eles estavam errados. O mais irônico é que, provavelmente, até hoje andam por aí contando que eu fui a vilã dessa história. Que exagerei por causa de um mero acidente. Que destruí a família por algo insignificante. Mas eu sei a verdade. E qualquer um que tenha visto aqueles vídeos também sabe. Eu não destruí a família. Eu apenas segurei um espelho e mostrei a eles aquilo que já haviam se tornado. E quer saber? Eu faria tudo de novo, sem pensar duas vezes. Porque é isso que as mães fazem. Protegemos nossos filhos, mesmo que, para isso, precisemos enfrentar quem mais deveria amá-los. Piper está segura agora. Está feliz, saudável e cercada de pessoas que moveriam céus e terras para protegê-la. Isso é tudo o que importa para mim. A família em que nasci pode ter desaparecido, mas a família que construí em seu lugar é mais forte, mais gentil e mais verdadeira do que qualquer coisa que perdi. E cada consequência que enfrentei valeu a pena. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar. É fazer justiça.